Olá pessoal, vamos iniciar aí mais uma aula e hoje é o seguinte, a maioria das questões são revisão, então vou passar rapidamente, vou trazer uma atenção apenas para a última questão, que é um conteúdo novo, e hoje nós iremos ver como construir o gráfico, né, a parábola da função. E na construção nós iremos caminhar por todos os conteúdos apresentados até então. Então seria como uma nova revisão para a apresentação do conteúdo hoje, certo? Então vamos lá. Questão 1, né? Dadas as funções abaixo, identifique quais são afim, primeiro grau, ou quadrática do segundo grau e escreva seus coeficientes A, B e C quando for o caso. Na função da letra A, né? Então nós temos aqui do segundo grau os coeficientes A, B e C, ó, menos 1, menos 1, menos 1, certo? Todos os coeficientes aqui menos 1. Na letra B, o A é menos 3, né? É função do segundo grau. O A é menos 3, o B é 0 e o C é 5, né? O C é o coeficiente independente. Na letra C é semelhante, parecida, né, com a letra B, mas tem uma diferença. É do segundo grau, o coeficiente A é menos 3, agora o B é menos 1 e o C que é 0. E aí na função D, né, menos 1, coeficiente A, B é 4 e C é 2, certo? Então vamos lá para a questão 2. Também já vista, calcular, dada a função a seguir, menos x2 mais 4x mais 2, determine o valor de y, que é o valor da função para cada x apresentado. Na letra A, x é 1. Como é que nós resolvemos isso? Substituindo aí na função o valor de x. Então vai ficar y é igual a menos 1 elevado ao quadrado mais 4 vezes 1 mais 2. Resolvendo as operações aqui, a potência 1 elevado ao quadrado é 1 mesmo, 4 vezes 1 é 4, mais 2. E aí nós temos y é igual a menos 1 mais 4 é mais 3, mais 2, isso dá 5. E se x for 2, vamos lá, ó, menos 2 elevado ao quadrado, mais 4 vezes 2, mais 2. Resolvendo as operações, 2 ao quadrado é 4, mais 2, 4 vezes 2 é 8, mais 2. Aí y será igual a menos 4 mais 8, mais 4, mais 2, 4 mais 2, 6. E agora se x for menos 2, nós iremos substituir da mesma maneira. Agora aqui com uma observação, nós temos um sinal de menos na função e um sinal de menos aqui do coeficiente. Respeitamos os dois, registramos os dois, né? Menos 2 ao quadrado mais 4 vezes menos 2 mais 2. Resolvendo aqui, observação, menos 2 elevado ao quadrado. Nesse caso está elevando também o sinal. Vai ficar 2 positivo. Vamos observar que vai respeitar apenas o sinal de fora aqui, que vai ficar menos 4. Agora 4 vezes menos 2 é menos 8. Mais 2, né? Menos 4 menos 8, menos 12, mais 2, menos 12 mais 2, menos 10. Se x for 4, menos 4 ao quadrado, mais 4 vezes 4, mais 2. Menos 4 ao quadrado, menos 4 ao quadrado não, 4 ao quadrado, né, é 16, 4 vezes 4 é 16, mais 2. 16, menos 16 mais 16 dá 0, né? Anulando isso aqui, vai ficar y igual a 2. Certo? E aí a questão 3. Calcule o zero das funções a seguir. Então, qual o valor de y, ou qual o valor de x para que isso seja zero? Como é que a gente faz isso? Vamos identificar os coeficientes, e aqui nós já temos essa prática. O a é 5, o b é 6 e o c é 1. Como se trata de uma função completa, vamos aplicar a fórmula de Bhaskara. Começamos aí pelo delta, que é a função, aqui nós temos. Substituindo os valores dos coeficientes, nós teremos o seguinte, b menos 4a vezes 1, que é c, substituindo os coeficientes.
Resolvendo as operações, 36 menos 20. 36 menos 20 é 16. Tendo encontrado o valor de delta, nós substituímos esse valor na fórmula do x, né? Ou a da raiz. E aí nós temos o seguinte: x vai ser igual então a menos b, mais ou menos raiz de delta, delta nós encontramos, dividido por 2 vezes a. Então, resolvendo essas operações aqui, nós temos menos 6, mais ou menos raiz de 16 é 4, dividido por 2 vezes 5, que é 10. Como nós temos dois sinais aqui, iremos respeitar os dois, resolver as duas operações. Então, x', vamos observar o mais, menos 6 mais 4, dividido por 10. Menos 6 mais 4, menos 2, dividido por 10. E aí podemos simplificar aqui, ó. Dividido por 2 vai ser menos 1, e 10 dividido por 2 é 5. E x, duas linhas, que nós vamos observar o sinal de menos. Menos 6 menos 4, dividido por 10. Menos 6 menos 4 é menos 10, dividido por 10 é menos 1. Então, aqui encontramos que o zero raiz da função é menos 1 sobre 5 e menos 1. Certo? Vamos para a letra B. Novamente, identificando os coeficientes, nós temos aqui 1, o B é 0 e o C menos 16. Como é incompleta, podemos aplicar aqui as regras para a resolução de equação, igualando a zero, né? Como é que a gente aplica as regras? Isolando o x, nós vamos fazer menos de 16 está positivo, passa para depois da igualdade. Está negativo, passa a positivo. X ao quadrado é igual a 16, então x é igual a raiz de 16. E aqui nós temos o seguinte, então x uma linha menos 4 e x duas linhas 4. Isso porque menos 4 vezes menos 4 é 16. 4 vezes 4 também é 16. Logo, o zero raiz da função é menos 4 e 4. Certo? Letra C. Identificando os coeficientes. Ó, A, 2, B, menos 10 e C é 0. É uma função incompleta. Agora, nulo é C. Vamos aplicar aqui também a resolução de equação e vamos aplicar a seguinte regra. Vamos colocar o x em evidência. O que seria isso? É semelhante a fazer uma divisão por x. A gente coloca o x aqui em evidência. Fazendo a divisão desse termo por x, como é que fica? A gente eliminaria um do x, né? Ficar x ao quadrado vai ficar x, 2x então. E menos 10 dividido por x, fica só 10. Isso igual a zero. Agora, observando os dois termos, isolando o x de um lado, iria ficar da seguinte maneira: 0 dividido por esse termo. Está multiplicando, passa dividindo. 0 dividido por qualquer valor é igual a zero mesmo, então x'. E aí, observando agora esse termo, isolando esse termo, o x passa dividindo 0. 0 dividido por qualquer valor é zero mesmo. E aí, resolvendo as operações aqui, nós temos, ó, 10 está negativo, passa para depois da igualdade positivo. O 2 está multiplicando, passa dividindo. X duas linhas é igual, então, a 5. Logo, os zero raízes da função, né, é 0 e 5. E aí, letra D. Os coeficientes, nós temos aqui A é menos 1, B é 1 e C é 0. É uma função completa, então aplicamos Bhaskara. Primeiro, resolvemos delta. Então, substituímos os coeficientes B, menos 4, A, C. Resolvendo as operações, 1 ao quadrado é 1. 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. Menos com menos dá mais com mais. Então, delta 1 mais 24 é 25. Agora tem um valor de delta, substituindo na fórmula aqui da raiz, ou do x, né? E aí vamos ter menos x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, que foi encontrado, aqui, delta, dividido por 2 vezes a. Então, 2 vezes menos 1. X, aí nós temos menos 1, a raiz de 25 é 5, 2 vezes menos 1, menos 2. Aí, x' nós teremos menos 1 mais 5, dividido por menos 2, isso vai ser 4 dividido por menos 2, é 2 negativo, né? 4 dividido por 2 é 2, mais com menos é menos. X duas linhas,
menos 1 menos 5, dividido por menos 2. Isso aqui dá menos 6, dividido por menos 2, que é 3 positivo, né? Porque menos com menos dá mais. Logo, o zero raiz da função é menos 2 e 3, para essa função. Certo? E aí a questão 4. O que é o vértice da parábola? O vértice da parábola corresponde ao ponto em que o gráfico de uma função do segundo grau muda de sentido. A gente vai ver isso na prática, certo? Mas é isso aí. E aí a gente pode identificar calculando. Calcule o vértice da parábola das funções a seguir. E foi mostrado como é que nós fazemos isso. O vértice sendo um ponto, nós temos as coordenadas x e y. E para cada uma dessas coordenadas nós temos uma fórmula. Então vamos ver. Para x, a fórmula é menos b sobre 2a. Identificando os coeficientes, nós temos aqui 2, menos 4 e 5. Substituindo aqui na fórmula menos b, então temos o menos da fórmula, o menos do coeficiente, registramos 2, dividido por 2 vezes a. Menos com menos é mais, né? Então, mais 4 dividido por 2 vezes 2, 4. E aí, 4 dividido por 4 é 1. Identificamos aqui a coordenada x do vértice. E a coordenada y? Nós temos a fórmula, né? Menos delta. Então, se precisa de delta, vamos calcular delta. Então, substituindo os valores do coeficiente, nós temos menos b, menos 4a, c. E aí, resolvendo as operações, 16 menos 40, né? 4 vezes 2, 8, vezes 5, 40. Menos com mais é menos, com mais, menos. E aí nós temos 16 menos 40 é menos 24. Y é igual, então, substituindo aqui, menos da fórmula, menos do delta, né? Respeitamos os dois sinais. Dividido por 4 vezes A. Menos com menos dá mais, então será 24 dividido por 8. 4 vezes 2, 8. 24 dividido por 8, 3. Então, o vértice, o ponto do vértice possui as coordenadas x igual a 1 e y igual a 3. Certo? Vamos ver mais um exemplo, a questão B, né? A fórmula da coordenada x, então vamos identificar os coeficientes a, b é 0 e c menos 50, substituindo aqui b é 0, então não importa qual seja o valor de a aqui, o resultado é 0, mas eu coloquei para a gente poder analisar isso. Qualquer que seja o valor de a, quando b for 0, então x aqui será 0. Para resolver ficar assim. Y é delta, né? Menos delta sobre 4a, então precisamos do valor de delta para encontrar delta. B, 0, menos 4a, c. E aí resolvendo as operações, menos 4 vezes 2, menos 8 vezes menos 50 é mais 400. Certo? Menos com mais, menos. Com menos, mais. Então, delta é 400. Substituindo aqui, menos delta sobre 4 vezes a. Então, menos 400 dividido por 8 é igual a menos 50. Então, nós temos aqui o vértice, a coordenada desse ponto, x é 0 e y é menos 50. C. Calcule o vértice da parábola das funções a seguir, né? Nós temos aqui a mesma coisa. E aí, a forma para calcular a coordenada x desse vértice, menos b sobre 2a, identificando os coeficientes, nós temos aqui menos 1, 2 e 8. Substituindo na fórmula, x do vértice será igual a menos b sobre 2 vezes a. E aí, menos 2, 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 dividido por menos 2 é 1, né? Menos com menos dá mais. O y do vértice, nós precisamos do valor de delta, então calculamos delta para essa função. O valor b ao quadrado, menos 4 vezes a, vezes c. Então, resolvendo essas operações, nós temos 4. 4 vezes 1, 4 vezes 8, 32, né? Menos com menos dá mais, com mais dá mais.
Então aqui nós temos 36. Substituindo agora na fórmula da coordenada y, nós temos menos da fórmula 36 dividido por 4 vezes a. Então, menos 36 dividido por menos 4, isso é igual a 9. Logo, as coordenadas do ponto do vértice é x é igual a 1 e y é 9. Letra D. O x do vértice, vamos precisar das coordenadas, identificando aqui 1, 4 e 4, né? A é 1, B é 4 e C também 4. Substituindo na fórmula, nós temos menos B dividido por 2 vezes A. Então, menos B é menos 4 dividido por 2, que é menos 2. Aqui é a coordenada x do ponto do vértice. Y vai precisar do valor de delta, então calculando delta, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, 16 menos 16 dá 0. Aí o Y do vértice, nós substituindo o delta aqui que é 0, já dá para perceber que o resultado é 0. Né? Então, logo, o vértice dessa função tem o ponto de coordenada x menos 2y, 0. Certo? E aí vamos ver uma coisa agora, é função no segundo grau gráfico, vamos ver como construir a parábola. Certo? Vamos lá, as informações. Verificou-se que para construir o gráfico de qualquer função deve-se conferir a x, a variável independente, né, valores arbitrários. Em seguida, substitui-se os mesmos na função achando valores para y, que é a variável dependente, consequentemente formando pares ordenados x e y, certo? Isso já foi feito com função do primeiro grau. Porém, para facilitar nossa tarefa, vamos colocar a ordem nos valores de x da seguinte maneira. Então, vamos ver. Primeiro passo, calcula-se as raízes da função, que é x' e x2'. Segundo passo, determina-se os vértices da parábola. Terceiro passo, a gente constrói uma tabela acrescentando o valor inteiro a x, menor que a menor raiz, e outro maior que a maior raiz. E em seguida, calcula os valores da função para x, os x acrescentados. Na prática, isso vai ser mais simples do que escrito, certo? E o quarto passo é marca no eixo y o valor do coeficiente c e analisa a concavidade da parábola e traça a curva, que é a parábola. E é o seguinte, se a equação apresenta raízes reais iguais, ou seja, x' é o mesmo que x2', ou não apresenta raízes, x' e x2' pertencentes aos números reais, deve-se atribuir a x dois valores inteiros menores e dois maiores que a abscissa do vértice. Vamos ver isso também na prática, que é bem simples, certo? Então vamos lá. Exemplo, construir o gráfico de cada função abaixo. Então, na função A, como é a solução? Pelo que a gente tem aí nas regras, vamos observar um passo a passo. Não quer dizer que tem que seguir essa ordem, mas precisamos identificá-los. Primeiro, cálculo das raízes. Então, essa é a função, calculando as raízes, que é algo que já vem sido trabalhado nas atividades. Então, primeiro, identificamos os coeficientes dessa função, identificamos aí o valor de delta, calculamos, né, delta, e aí substituindo, ó, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, resolvendo essas operações, nós temos aqui o valor de delta igual a 1, e aí substituindo delta na função, na forma de x, nós temos aí menos b, e o coeficiente aqui é menos 3, né? Então vamos respeitar os dois sinais aqui. Menos 3, mais ou menos a raiz de delta, e delta nós encontramos que é 1, dividido por 2 vezes a também é 1, então fica dessa maneira. Resolvendo essa operação, ó, menos com menos, mais ou menos raiz de 1. Raiz de 1 é 1 mesmo, 2 vezes 1, 2. E aí nós temos os dois sinais, iremos efetuar a operação com os dois. Primeiro, vamos colocar x' então igual 3 mais 1 dividido por 2. 3 mais 1, 4 dividido por 2 é 2.
x duas linhas, vamos fazer 3 menos 1 agora. 3 menos 1 dividido por 2. 3 menos 1 é 2, dividido por 2 é 1. Nós já identificamos aqui as raízes dessa função. Então, vamos registrar ela aqui, certo? E vamos para o segundo passo. O segundo passo é cálculo do vértice. E aí, para calcular o vértice, basta identificar lá as duas fórmulas, né? Para a coordenada x, menos b sobre 2a. Então, vamos ver, né? X menos b sobre 2 vezes a, que é 1. Então, menos com menos é mais, 3 dividido por 2. E aí vamos efetuar essa operação e colocar em forma decimal, porque é necessário identificar no eixo, fica mais simples quando é decimal. 3 dividido por 2 é menos, ou 1,5. E aí, y é em função de delta, como já sabemos. Mas como calculamos delta no passo anterior, não precisa calcular novamente, basta substituir aqui, ó, menos 1, que foi o valor de delta que encontramos na questão anterior, que é para essa mesma função. Aí, 4 vezes a, que é 1, nós temos então menos 1 dividido por 4, é igual a menos 0,25. Aqui nós identificamos então o que? O vértice, coordenada x e y. Então vamos colocar ele aqui. Terceiro passo, construção da tabela acrescentando valores a x e calculando y. Então vamos lá. Vamos identificar 5 pontos e aí nós temos as coordenadas. Primeiro, vamos colocar o vértice no meio e aí vamos registrar então x é 1,5 e y menos 0,5. Vamos colocar agora as raízes, né? A menor é 1, é menor que 1,5, né? Vamos colocar aqui. E qual o valor de y? É 0, porque é isso que já trata essa questão, né? A raiz ou zero da função. É o valor de x que torna y 0. O outro valor de x é 2, que torna y 0 também. Agora vamos acrescentar dois valores. Um menor que 1 e o outro maior que 2. Vamos colocar aqui 0. E é o seguinte, quando x for 0, y vai ter o mesmo valor do coeficiente c. Então, já posso registrar isso aqui, certo? Quando x for 0, y terá o mesmo valor do coeficiente c. E x, vamos colocar um valor aqui agora, maior que 2, vamos colocar 3. Agora precisamos calcular, mas nada difícil, que já fazemos isso a todas as atividades. X é 3, então vamos colocar aqui, ó, 3 ao quadrado, menos 3 vezes x, mais 2. Resolvendo, né? 9 menos 3 vezes 3 é 9, mais 2. Ó. 9 menos 9 é 0, então y é 2 quando x for 3. Colocando aqui. Agora já temos 5 pontos com suas coordenadas. Vamos traçar a parábola. Vamos lá? E aí é o seguinte, os 5 pontos. Próximo passo, marca o eixo. No eixo y o valor do coeficiente c, como a gente já decidiu colocar 0 aqui, então a gente já fez isso, vai cortar o eixo y em 2 e analisar a concavidade da parábola e traçar a curva. Se eu quiser identificar a parábola com a concavidade para cima ou para baixo, eu analiso o coeficiente a. É positivo, então a concavidade da parábola é para cima. Mas colocando os pontos, isso já iria ser perceptível. Vamos lá, o plano cartesiano, eu posso representar apenas os valores das coordenadas que eu irei usar. Nessa questão vamos fazer dessa forma. Então fica da seguinte maneira, ó. Em x, 0 é aqui no meio, temos 1, 2 e 3 que tem uma distância semelhante, né? Igual, então vamos registrar aqui para ter um equilíbrio. E 1,5 que está entre 1 e 2. Então, colocar esses valores aqui, fica melhor. Agora em y, eu vou ter o 2, vai ser utilizado, o 0 é na origem, menos 0,25. Eu vou utilizar apenas esses dois pontos aí. 2 menos 0,25. Agora eu vou traçar os pontos, todos os 5. Então eu vou analisar, ó, nesse primeiro ponto, quando x for 0, y é 2. Então y, aqui esse ponto é em cima do eixo, né? Quando x for 1, y é 0. Então, é em cima do eixo x. Agora, esse ponto do vértice. Quando x é 1,5, y é menos 0,25.
Então, 1,5 e 0,25. Aqui, então esse é o ponto do vértice. Mas o 2, aqui, quando y é 0, é em cima do eixo. Agora o terceiro não é no eixo, né? x3 e y2. Onde é que fica esse ponto? x3 e y2. Aqui temos o ponto. Agora traçamos a parábola ligando todos esses pontos, né? Com uma curva, né? Não é uma reta, é curva. Então, essa é a parábola dessa função, certo? Vamos ver aí as outras questões com suas propriedades particulares. Vamos lá. Nesse caso, para encontrar, construir a parábola. Primeiro passo, que é cálculo das raízes. Identificamos os coeficientes, calculamos o valor de delta, então substitui b menos 4a, c, e delta aqui é 16 menos 16, que é igual a 0. Certo? Próximo passo, o x, né? A fórmula aqui do x, nós temos menos 4 mais ou menos raiz de delta, que é 0, dividido por 2 vezes a. Nesse caso, já posso eliminar essa parte, porque 0, raiz de 0 é 0, e não vai alterar o nosso resultado. Já eliminando, vai ficar menos 4 dividido por 2 vezes menos 1. Então, x é igual a 2. E aí, detalhe, né? Quando delta é 0, nós só temos um valor para a raiz. Nesse caso é 2, vamos registrar aqui. X é igual a 2. Segundo passo, cálculo do vértice. Então, temos aí a coordenada x, é dada por essa fórmula. Substituindo aqui, menos b dividido por 2 vezes a. Então, menos 4 dividido por menos 2 é igual a 2. E a coordenada y é dada por a fórmula. Delta, nós calculamos no passo anterior, então não precisa calcular novamente, foi 0. Quando substituir aqui, nós podemos identificar até antes de substituir que o resultado é 0. E aí, um detalhe, certo? Quando x tem apenas um valor para a raiz, isso quer dizer que o vértice possui o mesmo ponto, certo? Então, delta foi 0, x, aqui a função tem apenas uma raiz, e o vértice será esse exato ponto. Podemos perceber isso no gráfico também. Construção da tabela, terceiro passo, acrescentando a x, né, valores a x e calculando o valor de y. Vamos lá. Vamos colocar 5 pontos. Primeiro começamos pelo vértice, no meio, e aí o valor de x e o valor de y. Nesse caso, a raiz possui as mesmas coordenadas que o vértice. Aí então nós iremos acrescentar 2 valores de x menor do que o do vértice e 2 maiores. Vamos colocar aqui 1, né? 0 e maior 3 e 4. Quando x for 0, y será o quê? O valor do coeficiente c. Então, quando x for 0, não preciso nem calcular. Y é o valor de c. Mas quando x for 1, y, não sei ainda, precisamos calcular. Substituindo aqui, né? Menos 1 ao quadrado, mais 4 vezes 1, menos 4. Resolvendo aqui, nós temos o seguinte. Mais 4 menos 4 anula. Então, vai restar aqui menos 1. Quando x for 1, y é menos 1. E quando x for 3, substituindo aqui, ó, menos 3 ao quadrado, mais 4 vezes 3, menos 4. 3 ao quadrado é 9, 4 vezes 3, 12, menos 4. Podemos fazer aqui, ó, menos 4 menos 9, né, dá menos 13. Mais 12 dá menos 1. Então, quando x é 3, y é menos 1. X é 4, substituímos aqui também. Vamos colocar menos 4 ao quadrado, mais 4 vezes 4, menos 4. 4 ao quadrado, 16, e 4 vezes 4 também 16, né? Menos 4. Menos 4 mais 16 anula, né? Resta só menos 4 aqui. Então, quando o x for 4, y será menos 4. Temos os 5 pontos, agora podemos colocar aí na
no plano cartesiano para traçar a parábola, né? Então, aqui, se eu quiser identificar se essa parábola tem a concavidade para cima e para baixo, isso é possível, analisando o coeficiente A. Se é negativo, eu já sei que a concavidade será para baixo. Isso é interessante para a gente já identificar se está correto, né, os nossos pontos também. Então, vamos lá. Na outra questão, eu coloquei só os pontos de coordenadas que eu ia utilizar, mas você pode botar todos os pontos também, se você assim achar mais eficiente, certo? E aí agora só vou identificar os pontos. Quando x for 0, y é menos 4. Então, identifico esse ponto. Quando x for 1, y é menos 1. Então, quando x for 1, y é menos 1. Eu identifiquei aqui esse ponto. Quando x for 2, y é 0. Então, vai ficar em cima do eixo aqui, né? Quando x for 3, y menos 1. Então, x3, y menos 1. Identifiquei o ponto. Quando x for 4, y é menos 4. Então, x4, y menos 4. Identifiquei outro ponto. Traça a parábola agora ligando esses pontos de forma curva, né? Então, nós temos aqui o desenho da nossa parábola para essa função, certo? Vamos lá agora para a próxima questão. Vamos ver a letra C. Vamos lá revisar o passo. Raiz da função, o vértice, cria a tabela e traça a parábola no plano cartesiano. Então, raiz da função, aqui os coeficientes, né? A gente percebe que é incompleta, o b aqui é nulo, então podemos resolver aplicando aqui as regras de solução de equação. E aí, vamos isolar o x. 4 está positivo, passa negativo. O 2 aqui está multiplicando, passa dividindo. E tem uma potência, passa em forma de raiz, né? Menos 4 dividido por 2 é menos 2. X é igual a raiz de menos 2. Só que aí, como não existe raiz de número negativo, a gente percebe que não tem solução no conjunto dos números reais. Não há solução. Vamos ver o que é que significa isso no desenho da parábola. Não tem nenhum valor de x que torna y zero. Então, a parábola nem toca o eixo x, certo? Então, a raiz, não existe nenhuma dentro dos números do conjunto dos números reais. O cálculo do vértice, nós temos a coordenada x dessa forma, então substituímos aqui. Quem é b? B é 0, dividido por 2 vezes a, isso aqui vai dar 0 mesmo. E y é menos delta, né? Só que a gente nem calculou delta no passo anterior, então é necessário calcular agora. A fórmula de delta é menos b, b é 0, menos 4 vezes a vezes c, e aí nós resolvendo aqui, 0 ao quadrado é 0, menos 4 vezes 2 vezes 4, menos 32, então delta menos 32, já posso substituir na fórmula, y vértice é igual a menos da fórmula, menos do delta, dividido por 4 vezes a, então nós temos aqui, ó, menos com menos é mais, 4 vezes 2 é 8. 32 dividido por 8 é 4. Então, nós temos agora aqui, ó, o x do vértice e o y do vértice. Registramos aqui. Próximo passo, construção da tabela. E aí nós temos, vamos colocar 5 pontos. O vértice no meio. Como nós não temos raízes, então a gente vai acrescentar 4 números, 2 menores e 2 maiores, né? Então, nós temos aqui, vamos colocar menos 1 e menos 2, e maior que 0, 1 e 2. Precisamos calcular o y de cada um desses x colocado, né? Então, vamos lá. Menos 2, então, 2 vezes menos 2 elevado ao quadrado, ó, menos 1, né? Menos 1 elevado ao quadrado, mais 4. Então, menos 1 ao quadrado é 1 mesmo. Então, 2 vezes 1, 2, mais 4, 6. Então, quando x for menos 1, y será 6. Quando x for menos 2, 2 vezes menos 2 ao quadrado, mais 4. Menos 2 ao quadrado é 4, né? Então, 2 vezes 4, 8, mais 4, 12. Quando x for menos 2, y será 12. E se x for 1 positivo,
2 vezes 1 elevado ao quadrado, mais 4. 1 elevado ao quadrado é 1 mesmo. Então, 2 vezes 1, 2 mais 4, 6. Então, 6. E se x for 2 positivo, y será quanto? Bora ver. X, 2 vezes 2 ao quadrado, mais 4. 2 ao quadrado é 4, né? Então, vai ficar dessa maneira. 2 vezes 4, 8, mais 4, 12. Então, nós temos aqui 12y, quando x for 2, y é 12. Nós temos os 5 pontos com suas coordenadas. Agora, podemos traçar a parábola. Então, nós temos aí, posso identificar se a concavidade é para cima ou para baixo. E já analisando aí o coeficiente A. Então, é para cima porque A é positivo, certo? E aí eu coloquei aqui os valores de 2 em 2, porque nós precisamos de um valor alto que é 12, e para ficar simétrico aí, né? Os valores e o desenho da parábola. Aí vamos lá, menos 2. Quando x for menos 2, y é 12. Então, x menos 2, y 12. Então, esse é o ponto dessas coordenadas. Quando x for menos 1, y é 6. Então, x menos 1 aqui, né? Y é 6. Quando x for 0, y é 4. Então, aqui esse ponto. Próximo ponto, x1, y menos 6. Então, x1, y menos 6. x2, perdão, né? Eu falei menos 6. É 6 positivo. x2, y12. Então, x2, y12. Esse representa esse ponto. E aí, traçando a parábola, nós vamos ligar todos esses pontos de forma aqui com uma curva, né? E aí, nós identificamos a parábola para essa função. E aí, quando a função não tem uma raiz, o que é que isso quer dizer quando a gente desenha a parábola? A parábola nem toca o eixo x, certo? Quando delta, vamos ver isso aqui nas observações. Ó, é relevante observar que, analisando delta, quando delta é maior que zero, quando delta é positivo, a parábola intercepta o eixo das abscissas, ou o eixo x, em 2 pontos. Quando delta é igual a zero, ele intercepta em um único ponto, que esse ponto é o mesmo vértice também. E quando delta é menor que zero, não existe raízes reais, a parábola não intercepta o eixo das abscissas, nem toca o eixo x. E aí os pontos notáveis nós podemos perceber, né? A interseção com o eixo x são as raízes da função. E a interseção com o eixo y é o coeficiente c. Ele intercepta o eixo y no mesmo valor do coeficiente c. E o vértice da parábola, que é um ponto importante, a gente pode ver ali que é um ponto de x que fica simetricamente no meio, né? Pessoal, aí está a atividade 4. Qualquer dúvida, manda no WhatsApp. E a gente vai refazendo essa questão do gráfico, refazendo todas as questões que foram trabalhadas até hoje. Então, não tem como dizer que não há revisão. Certo? Até a